Queridos companheiros, boa noite. Meu nome é Rita Martins e eu faço parte do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. E hoje nós estamos aqui para dar prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje, capítulo 8, Bem-aventurados os que têm o coração puro, itens 11 e 12, cujo título é Escândalos, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, convidamos a todos a uma prece. Senhor Jesus, amigo querido de todas as horas, Teresa d'Ávila, patronesse de nossa casa, junto a tantos espíritos. Podemos citar o Birajara, Francisco e Rafael, que nos sustentam nesse trabalho da divulgação da doutrina espírita. E acima de tudo e de todos, lembremos do nosso Pai justo e bom, que a tudo dirige e a tudo conduz. Pedimos o amparo, a sustentação e a direção dos nossos pensamentos através das palavras que serão aqui formuladas, pedindo a Deus que possamos ser úteis de alguma forma. Abençoa-nos, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Então, companheiros, o título do estudo de hoje, ele nos traz estranheza e gera algumas questões, né? Escândalo, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai. E aí a gente começa a pensar, será que o Senhor Jesus, o mestre do amor, ele desejaria que nós cortássemos ou inutilizássemos algumas partes do nosso corpo? Corpo esse que é um instrumento de trabalho, um instrumento de evolução, de redenção aqui na Terra, e ainda colocaria essa orientação dentro das bem-aventuranças? Será que é isso exatamente que o Senhor Jesus quer nos dizer? E vamos refletir. Refletir inicialmente pensando e trazendo o conceito de escândalo no seu sentido vulgar, que Kardec no item 12 traz para nós. Ele fala assim: no sentido vulgar, escândalo é a palavra que denomina toda ação que choca a moral ou a decência de maneira ostensiva, através de evidências. E ele continua dizendo que o escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que ele possa ter. Então, nós começamos a pensar. A grande maioria de nós se preocupa com as consequências materiais, com a repercussão material de todas as nossas atitudes, das nossas escolhas, de todo esse movimento que nós fazemos na vida material, que escolhemos a todo momento, e todas essas escolhas trazem consequências. Por isso que a exposição desses escândalos fere o nosso orgulho, porque muitas das vezes mascaramos o que realmente somos. Então, diante daquela máscara que é trazida para a sociedade, às vezes para a família, para o círculo de amigos, é ferida com a revelação desse escândalo. E aqui no item 12 ele fala de torpeza, né? Ele fala de torpeza. Então, o nosso orgulho é ferido porque nós demonstrávamos que éramos de uma forma, a sociedade nos aceitava daquela forma, e vem um escândalo e demonstra que nós não somos aquilo que gostaríamos que as pessoas acreditassem. Então o nosso orgulho é ferido. E tem uma outra situação também. Às vezes conquistamos vantagens dentro da sociedade, vantagem entre os homens, e a partir dessa revelação, desse escândalo, as portas começam a se fechar. Alguns podem perder privilégios e facilidades, vantagens que tinham na vida material. Então se preocupa-se muito com a questão das consequências materiais e principalmente daquilo que é perdido materialmente falando. Mas nós somos espíritos imortais. E muitas das nossas escolhas, muito dos nossos atos, das nossas atitudes, elas
terão repercussão na vida espiritual. As consequências se farão sentir na vida espiritual. E Kardec nos traz o conceito espiritual de escândalo, aqui ainda no item 12. Ele nos diz assim: escândalo não é somente o que agride a consciência de alguém, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens, todas as más ações de um indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Muitos de nós escondemos os nossos atos e às vezes nem os consideramos como torpeza, como nos diz aqui Kardec no item 12. Mas nós gostamos de escandalizar o outro, nós gostamos de expor as suas atitudes, os seus atos que diante do nosso olhar significam torpeza, significa esse ato equivocado, esse ato errado. E é interessante que às vezes nós nos sentimos superiores aos outros porque nós julgamos aqueles atos como torpezas, mas nós não praticamos aqueles atos. Fulano faz isso, mas eu não faço. Beltrano faz aquilo, mas eu não faço. Nos colocando num lugar de melhores, né? Até de evoluídos, né? Mais evoluídos do que aquele, porque ele faz isso e eu não faço, ele faz aquilo e eu não faço. E essa questão, ela nos leva a uma importante reflexão, que às vezes nos causa surpresa. O que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? E geralmente fazemos escondido, né? Alguns podem pensar: Rita, mas eu faço sozinho, eu faço e ninguém vê. E aí a gente lembra que é um ledo engano, porque trazendo o comentário de Paulo que está em Hebreus, ele nos diz que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Então tudo o que nós fazemos, de alguma forma, tem testemunhas. Nós não fazemos nada sozinho. E é interessante que às vezes, pensando sobre esse aspecto de que nós não fazemos nada sozinhos, muitas das vezes nós nos sabotamos sozinhos, né, comendo aquele doce que não faz parte da nossa dieta porque precisamos emagrecer, ou comendo determinado alimento que faz mal diante das questões de saúde que nós temos, a hipertensão, né, o diabetes e tantas outras problemáticas, né, de saúde. Então nós não estamos fazendo nada sozinhos. Temos essa nuvem de testemunhas a nos acompanhar. E são justamente esses atos que criam essa nuvem de testemunhas. Porque nós poderíamos ter uma nuvem de testemunhas que fazem o bem, que tem bom pensamento, que tem uma boa vibração, que deseja ajudar, ou ao contrário, podemos ter uma nuvem de testemunhas equivocada, que deseja fazer o mal, que deseja exacerbar um vício. Então, que nuvem de testemunhas? Porque a nuvem de testemunhas ela existe, mas qual a qualidade dessa nuvem que eu quero que esteja me rondando, me rodeando, me observando, né? Uma nuvem do bem ou uma nuvem do mal, uma nuvem do equívoco? Então temos que parar para pensar sobre todos esses aspectos. E no item 11, logo no início, nós vamos encontrar assim: se alguém escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor seria para ele que lhe pendurasse ao pescoço uma dessas mós, que essas mós são pedras redondas utilizadas nos moinhos e nos fariam afundar. Então, quando a gente lê isso, a gente para lembrar que o mal, ele não deve ser comentado em tempo algum. E isso, quem nos diz é André Luiz. O mal não merece comentário em momento algum. Por isso, devemos evitar ver
jornais que trazem, né, essas situações tristes, que nós sabemos que existem, mas que nós não devemos dar vazão. Ou se quisermos assistir esse jornal, que nós não compartilhemos essas notícias que são ruins, que trazem uma vibração pesada, que trazem uma vibração de tristeza, que trazem uma vibração de dificuldade. Então que a gente não compartilhe, que a gente lembre sempre da fala do querido Antônio de Aquino, um irmão nosso do Centro Espírita Leon Denis, né, Casas Coligadas, Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila e Centro Espírita Leon Denis. Então, o nosso querido irmão Antônio de Aquino, ele sempre nos fala, né, que todos nós sejamos envolvidos pelo amor de Deus, independente da situação em que estejamos, que possamos contribuir com essa vibração de paz, com essa vibração de equilíbrio. Então, companheiros, dando prosseguimento aqui ao nosso tema da noite de hoje, né, a nossa querida Teresa d'Ávila, a nossa querida patronesse, ela, no livro da vida, capítulo 8, itens 1 e 2, ela expõe as suas dificuldades e as suas próprias quedas, para que a gente possa dividir com ela, né, esse momento. Ela divide conosco essas suas fraquezas, essas suas dificuldades, mas o objetivo dela não é comentar o mal, é simplesmente dizer que ela ainda tinha essas dificuldades, tinha quedas, mas, né, que diante da misericórdia de Deus, tudo foi possível melhorar. Então ela diz para nós aqui que ela não gozava da felicidade de Deus, mas ao mesmo tempo ela não encontrava contentamento no mundo. E que apesar de ter vivenciado durante muitos anos, e ela até comenta que não consegue entender como vivenciou tantos anos esse sofrimento, a grande misericórdia de Deus permitiu que ela sobrepujasse a si mesma, fosse forte o suficiente para perceber as suas quedas, perceber as suas dificuldades e conseguir sobrepujar essas situações, esses atos, sobrepujar a si mesma, vencer a si mesma, porque o nosso grande combate, e ele é chamado de bom combate, é quando nós olhamos para nós, identificamos a dificuldade e vamos lutando, essa luta íntima, esse bom combate. E é com esse exemplo que nós vamos terminar o nosso estudo da noite de hoje. Lembrando que nós não precisamos adentrar uma nova vida, uma nova reencarnação, como é trazido aqui no Evangelho de Mateus, né, no item 11. Se a vossa mão ou o vosso pé for motivo de escândalo, cortai-o e lançai-os longe de vós. É bem melhor que entreis na vida com um pé ou mão a menos do que, tendo duas mãos ou dois pés, serdes lançados no fogo do inferno. E ele aqui cita a questão do olho também. Então, companheiros, a grande mensagem da noite de hoje, a grande mensagem que o Senhor Jesus quer nos passar, e Teresa também nos passa, falando da misericórdia de Deus, da grande misericórdia de Deus que a acompanhou, que a susteve nesses momentos e nesses anos de longo sofrimento, é que nós somos capazes de vencer a nós mesmos. E que nós não precisamos reencarnar cegos, surdos, mudos ou com qualquer outra deficiência. E vale lembrar que na visão espiritual, todas essas situações, elas não são deficiências, muito pelo contrário, elas são recursos. Mas nós não precisamos adentrar numa nova vida, numa nova reencarnação com esses recursos. Nós poderemos pedir outros recursos a Deus, desenvolver outros recursos. E nós, para não precisarmos desses recursos, né, da cegueira, da surdez,
da mudez ou de algum membro com dificuldade, que a gente hoje possa olhar, possa ouvir, possa falar e possa fazer com piedade e misericórdia, tentando se aproximar de Deus e de Jesus, que nos tratam diariamente, o tempo todo, com piedade e com misericórdia. Então, companheiros, vamos à prece final. Senhor Jesus, nós te agradecemos a oportunidade bendita de estarmos aqui, Senhor, reunidos contigo, reunidos com Teresa, reunidos com o Birajara, Rafael e Francisco e tantos outros espíritos que estão aqui a nos sustentar. A oportunidade da vida, a oportunidade da doutrina espírita e a oportunidade de estar aqui, Senhor, reunidos também com tantos outros corações, desencarnados e reencarnados. Obrigada, Senhor. Nos sustente e nos ampare, hoje e sempre. Graças a Deus. Queridos companheiros, uma boa semana para todos. Paz e bem a todos os corações aqui reunidos. Graças a Deus.